Antes de eu entrar pra comédia, eu dei aula por 10 anos pra ensino fundamental e educação infantil. E teve um aluno na escola, não era da minha sala, mas a professora teve muito problema, muita dificuldade de lidar com a família, porque ela percebia nele atitudes já numa vertente diferente. Ele gostava, por exemplo, a hora da educação física, que os meninos vão pra quadra jogar bola e as menininhas ficavam ali. Ele gostava, ele penteava o cabelo das meninas, ele gostava de ficar ali. E tava tudo ótimo pra todo mundo. Ele tava feliz, as meninas estavam felizes, ele ficava ali, as meninas levavam maquiagem e tal. E aí, a professora, porque a mãe ficava, sabe? E aí a professora chamou a mãe, tipo, vamos conversar, querendo mostrar pra ela que, tipo, aceita seu filho, né? Ama seu filho. E a mãe foi absolutamente, assim, mas assim, extremamente grosseira. A conversa com a professora não durou 3 minutos, porque quando a professora tentou entrar no assunto de a gente precisa ter um olhar atento, não ficar forçando ele as coisas que ele não gosta, veja bem, né? A mãe já, não, mas ele vai gostar, pode botar ele pra jogar bola, que ele tem que jogar, não tem nada que ficar assim. E aí a professora falou, cara, assim, chega num ponto em que a autoridade da família se sobrepõe, né? Com certeza. E eu preciso, mas ela falou, cara, que triste você chamar uma mãe pra conversar e o amor dela pelo filho não ser maior do que o resto, do que então, todo o resto. Uma frase que mudou um pouco o pensamento da minha mãe foi exatamente, inclusive, se tiver algum pai, mãe, aí eu queria até que minha mãe tivesse aqui, porque minha mãe, ela é um exemplo, assim, de uma pessoa que não lidou bem e que tinha outros tipos de pensamentos, assim, que falou muita bosta, assim, pra mim, no momento em que eu me aceitei e que não tinha mais volta, assim, porque já teve vários momentos em que eu caí na tentação e ela esteve do meu lado pra orar pra que aquilo saísse. Então ela sempre soube. Mas no momento que eu falei assim, então, eu não vou lutar mais contra isso, é quem eu sou, eu aceitei, e agora você vai ter que lidar com isso. Porque eu já lidei por 20 anos, 22. Agora você vai ter que lidar com isso. Porque é meu, é uma coisa minha. Mas eu tinha essa possibilidade de fazer isso na minha casa, não era uma coisa que minha mãe ia me bater, por exemplo, ou me botar pra fora, ou era uma situação super violenta. Então eu tinha essa segurança pra falar isso pra minha mãe e pra fazer isso. E aí no outro dia eu já tava agindo como eu sempre quis agir. E ela teve que lidar com isso. E eu falei assim, se você quiser me expulsar de casa, me expulsa. Se quiser que eu não fique... E aí, tipo, foi passando um tempo e eu lembro que ela viu uma entrevista da Gretchen, eu já falei disso em outros lugares. Ela viu uma entrevista da Gretchen falando sobre o Tami, que a Gretchen falando que preferiu ser amiga do filho do que ser inimiga, porque não faz sentido. Exatamente. Exato. Isso. E aí depois uma frase que marcou muito a minha mãe, que ela sempre leva adiante, eu sempre gosto de falar, é que se for pra ser julgada, é uma coisa tão óbvia que parece ridículo. Se for pra ser julgada por alguma coisa no final dos tempos, eu prefiro ser julgada por amar meu filho do que por expulsar, reprimir, excluir e virar as costas, coisas que... Não, só de falar não tem nada a ver com Deus. Então, é umas coisas pra mim que não eu, tipo, fazem mano... sentido algum, desculpa, velho. mas você é burro. Ou desculpa, vai contra tudo que você mesmo carrega debaixo do braço. Então, desculpa. Entende? Então, assim, quando minha mãe ela percebeu o peso dessa frase, nossa, eu prefiro ser julgada por amar minha filha do que por reprimir ela. Faz muito mais sentido. Tem muito mais a ver com Deus. Sim. A primeira opção. E aí foi quando ela teve um mindset completamente transformado, assim. E ela me contou isso esses dias, inclusive, dessa frase. E hoje, pô, nossa relação é outra. Muito amiga sua? Muito. E ela é apaixonada na Carol, ela me ligou e falou, fala pra Carol que eu tô com saudade do bolo dela, não sei o que lá. Pegou pelo então, estômago, assim, tá vendo, Cris? Não, uma coisa maluca, assim, eu juro que, tipo, há anos atrás era uma parada que, nossa, era tão distante. Então hoje eu vejo, tem hora que eu fico assim, gente, eu não acredito que minha mãe isso tá saindo da boca da minha mãe. Eu fico tipo, porque pra mim é muito normal ser lésbica, porque é normal. Pra mim é muito normal beijar mulheres. Normal. Hoje, do dia que eu me aceitei pra frente, é uma questão que eu não tenho problemas. Mas não tenho, tipo, tenho zero, assim, igual eu falei, pode vir um papo, pode vir Jesus Cristo, pode vir quem quiser. Eu falo, então, Jesus, você que lute, você me criou assim agora. Vamos ter que fazer um negócio aí pra resolver, então. Quanto tempo depois de você ter essa conversa com a sua mãe, de você ter se aceitado, que você saiu de casa?
Nossa, então, olha o que eu falo. Parece que destrava as coisas na vida das pessoas. Por isso que eu pergunto. Porque eu falo isso em qualquer lugar da vida, assim. Às vezes nem é a sexualidade que você tem que aceitar. Às vezes é uma outra questão. Que quando você aceita e faz as É um pazes... nó que tá ali. Com qualquer nó que tá enrolado e que você precisa fazer as pazes e desenrolar, assim, com uma situação. Quando eu fiz as pazes com a minha sexualidade, as coisas começaram a acontecer. Porque eu podia ser quem eu era. Então, tipo assim, parece que tudo que eu queria ser tava guardado. E aí, quando eu podia, finalmente, e o meu maior medo, na verdade, era sempre minha mãe descobrir. E depois que minha mãe soube, eu não ligava se o pastor sabia, se ninguém... Porque o meu medo era sempre, não conta pra fulano, porque eu não quero que a minha mãe saiba. Mas no dia que a minha mãe soube, bom, agora ela já sabe. Dane-se. Dane-se o resto. Aí foi, tipo assim, isso foi em 2016. Aí eu já comecei a conversar de novo, a me apaixonar de novo. E aí minha mãe já ficou, meu Deus, fudeu. É só uma fase, só uma fase, só uma fase. Aí passou uns meses, eu tava indo morar com a menina. Aí ela fudeu. Aí ela, então não é só uma fase. E não era só uma fase, mami. Still here. Ou Que se é fase uma duradoura. fase... pois é, se é uma fase, quando completar 30 anos eu aviso. É fazer bodas de ouro, bodas de não sei o que é essa fase É aí. tipo isso. Você foi morar onde?